Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Dando continuidade à nossa disciplina de desenvolvimento web avançado, hoje vamos falar sobre integração front-end e back-end, né? Então, integração front-end e back-end dentro da disciplina de desenvolvimento web avançado é o nosso último tópico em se tratando da disciplina, né, que durou aí um semestre todo. Então, a gente teve, durante esse tempo, vários aspectos aí que a gente discutiu em sala de aula, e isso deu para a gente aí uma visão considerável do desenvolvimento de front-end, utilizando Angular, Node.js e MongoDB, né? Então, esse vídeo aqui é um vídeo praticamente final, aí, só mostrando todo o trabalho que a gente desenvolveu no decorrer da disciplina. A gente tratou lá no início da disciplina de tópicos como introdução, né, ao desenvolvimento Angular, tivemos a visão geral da plataforma, a construção de telas utilizando componentes Angular Material, aprendemos interpolação, diretivas, uso de dados, aprendemos a criar serviços, eventos, modelos de dados, depois criamos formulários e utilizamos aí o consumo de APIs, né, já no primeiro bimestre, para a gente poder ter uma ideia. No segundo bimestre, a gente começou com Node.js, Express, e essa conexão com APIs, né? Como é que o Node, junto com o Express, pode ser aí uma base legal para a gente poder criar o nosso servidor de APIs, que a gente foi avançando, criou models, hosts, né? E controllers. E, por fim, para fechar ali, a gente viu ainda essa conexão com o MongoDB, utilizando o Mongoose, que estão aí nas videoaulas anteriores. Um último tópico que tratamos no nosso último encontro foi a autenticação de usuários usando JWT, desculpa, né? E aí a gente aprendeu ali a criar todo um modelo de autenticação, então quem quiser no último vídeo aí tá essa orientação. E este tópico de hoje, que é a integração front-end e back-end, ele finaliza mostrando ali como ficaram os cadastros, a parte da transação comercial, que é a mais importante dentro do projeto, né? E, por fim, dá uma visão geral para onde evoluiu o processo de autenticação e autorização desse sistema MyFood, né, que foi o exemplo que a gente utilizou durante a disciplina. À medida que a gente foi trabalhando, a gente mostrou ali o modelo de dados que foi gravado no MongoDB, né? A gente começou lá com um modelo um pouquinho mais básico, foi evoluindo, e essa versão aqui é a versão atual. Não vou dizer para vocês que é a definitiva, porque esse projeto é um projeto apenas estrutural, né? Ele está aí no início para mostrar para vocês o funcionamento, então ele ainda tem muita coisa para crescer. Mas dentro desse período todo, nós acabamos criando esse modelo de dados que tem produto, categoria, tem ali status, tem loja, tem perfil, usuário, cliente, né, que vai fazer o pedido, e esse pedido vai estar relacionado com o produto. Então, aqui mostrou para vocês como trabalhar com esse modelo de dados, que em teoria é relacional, mas ele está rodando num banco de dados NoSQL, né, que é o MongoDB, na forma de documentos. Então, a gente perde esse conceito de banco de dados relacional que a gente está acostumado, principalmente nos modelos estruturados, né, que envolve bancos SQL e tudo mais. Então, o projeto MyFood, ele dá aí uma visão bem ampla para quem acompanhou desse processo todo. Agora, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela e a gente vai fazer o que hoje? Hoje eu vou mostrar para vocês a versão final do projeto MyFood. Primeiro, vou executá-lo para que vocês possam, quem estiver aí acompanhando, possa rodar esse projeto na máquina local. Depois vou mostrar as últimas implementações, né, o que a gente teve aí de novidade para poder, então, finalizar, né, essa disciplina. Aqui a gente tem os projetos que a gente já vinha trabalhando, o servidor de APIs, o projeto de exemplo Angular, né, eles estão consideravelmente atualizados, mas a versão final é este repositório chamado MyFood versão final, que está aqui, ó, o último commit que eu fiz faz um dia, então é a versão mais atual. Dentro deste MyFood versão final, eu coloquei os dois projetos, que é o servidor de APIs, que é o que faz a conexão com o MongoDB, e o servidor web, que é justamente onde está rodando o nosso projeto Angular com toda a interface, tudo que a gente criou no decorrer desta disciplina.
Então, aqui estão orientações de como executar esses projetos para rodar o servidor de APIs, o servidor web, né, com o Angular, como fazer aqui as portas, que cada um deles vai estar rodando, e como fazer aí o checkout para você poder, então, executar esse projeto. Eu vou fazer a execução com vocês, e à medida que a gente for avançando, eu vou cloná-lo aqui, né? Aí a gente vai discutindo mais detalhes de como é que esse projeto funciona. Então, indo aqui, vou fazer aqui para nós um clone, né, desse projeto. Então, aqui estou no meu Windows Explorer, vou começar nessa pasta chamada final, e aqui a gente vai começar a execução do nosso projeto. Então, deixa eu abrir aqui uma janela de comando, essa aqui, e aí aqui a gente vai começar fazendo o clone daquele repositório lá do MyFoot. Deixa ele baixar para a gente, aí está. Dentro dessa pasta MyFoot, vocês já sabem que tem os dois projetos, que é o servidor de APIs e o servidor web. Dentro do servidor de APIs, não podemos esquecer de rodar um comando, que é o comando npm install. Então, essa orientação está lá acompanhando o projeto. Isso aqui vai criar a pasta Node Modules aqui, né, para poder, então, deixar ele executando. Na pasta servidor web, a mesma situação, roda aqui o comando npm install, e ele vai criar também a pasta Node Modules aqui, né, com os módulos que foram usados no desenvolvimento do front-end em Angular, ok? Então está terminando ali, deixa ele terminar de rodar. Esse projeto, pessoal, esses projetos que eu criei, eu já comentei com vocês em aulas anteriores, ele tem lá o comando, então se você rodar ele com npm start, ele já vai rodar. Basta que você execute isso na própria pasta, né, de cada um dos servidores, mas eu tenho por hábito, justamente porque eu estou trabalhando as minhas aulas, eu tenho por hábito criar esse batchzinho chamado rodar batch, né, que facilita muito aí para mim a execução dos projetos. Então, voltando aqui, enquanto ele vai instalando aí as bibliotecas, voltando aqui, por exemplo, no servidor de APIs que ele já fez, eu tenho o rodar batch. Se eu der 2 cliques aqui, ó, o que ele faz? Ele já vai startar para mim o servidor de APIs, ela já vai conectar no MongoDB e está rodando na porta 3000. Então, só com 2 cliques nesse batch, eu já tenho aí o meu servidor rodando. Agora, quando eu penso aqui, acabou de fazer a instalação das bibliotecas do projeto front-end na pasta servidor web, a mesma situação. 2 cliques, ele vai começar a executar com ng server open, né? Claro, isso aqui demora um pouco mais, ele não é tão rápido, porque ele vai compilar todo o front-end, mas depois ele abre no navegador para a gente. Então, isso aqui dá para a gente uma visão meio geral, né, de como é que o nosso projeto está rodando. Então, vamos esperar ele executar. Outra coisa importante da gente lembrar é o seguinte, eu comentei com vocês que o projeto, o servidor de APIs, né, que é o nosso server que roda APIs, ele está conectado, ele é quem conecta ao MongoDB para servir o front-end. Então, aqui, no servidor de APIs, eu vou abrir ele no Visual Studio Code para a gente poder discutir sobre ele. Vou abrir também o servidor web, deixa ele abrir aqui, primeiro. Vamos lá. Muito bem, aqui o servidor de APIs, agora vamos para o servidor web, também vou abrir no Visual Studio Code, está abrindo. Muito bem. Aqui está também. Muito bem. Então, aqui o servidor web. Quando eu olho para essas ferramentas, né, deixe-me abrir aqui o servidor de APIs, a primeira informação importante, acho bem interessante já deixar isso avisado para vocês, é o quê? É que para rodar o servidor de APIs, eu tenho um banco de dados que precisa ser criado no MongoDB para poder executar esse projeto, né? E esse banco de dados, que é a estrutura dessa aplicação, eu tenho ele aqui em alguns arquivos JSON que servem de base para esse projeto, e um comando chamado populardb, que me ajuda a popular a base de dados. Então, eu fiz uma última revisão desse processo de carga, né? Então, aqui, ó, se vocês olharem, ele tem um sistema de carga, onde ele carrega todos esses JSON na base do Mongo. Tem
toda a configuração da carga de dados feita. Então, quando você executa essa carga, ele vai criar o banco de dados e popular esses dados para a gente no MongoDB. Esse banco, ele tem aqui todos esses dados, né? E ele é criado no Mongo. Aí eu vou mostrar aqui, através do Mongo, da interface do Mongo. Eu não tenho banco, ele se chama meu banco. Então, daqui a pouco eu vou executar ele, ele vai gerar esse banco para mim ali. Um cuidado que eu tive que ter aqui, na hora de fazer a carga, é porque assim, eu já tenho usuários aqui, e esses usuários já têm login e senha. Então, bruno@gmail, ele tem aqui ó, uma senha que já está encriptada, né? Já foi encriptada para não ficar visível na base de dados, e eu vou precisar utilizar o login do Bruno com essa senha. Agora, durante a carga, se eu bobear, né, dependendo da forma como a carga é feita, o meu usuário esquema aqui, ele gera um novo hash para a senha e substitui lá na base, quando ele está criando. Então, eu tive que fazer aqui uma avaliação, ó, uma validação que, se for durante o processo de carga, para esses usuários, ele não vai gerar uma nova senha, para eu poder conservar o login original que eu tenho deste modelo de dados, tá bom? Então, só para a gente poder ver a criação da base de dados agora, vamos executar aqui o comando. Eu vou vir aqui no database, abrir no terminal integrado aqui, ó, e o comando que eu executo, considerando que você esteja rodando naturalmente o seu MongoDB numa pasta padrão, né? Porque aqui, ó, quando eu chamo o MongoDB, ele vai criar o meu banco, que não existe lá hoje, e ele está rodando aqui nesta porta, que é a padrão do MongoDB. Então, claro, para que você possa executar isso aqui na sua máquina, você vai precisar certificar-se que você tem o MongoDB e ele está executando nessa página, tá? Então, para executar, dentro da pasta database, você digita node e executa aqui popular dbjs. Dá um enter, esse comando, olha, ele conecta ao Mongo e já faz a carga de perfis, carga de lojas, status, carrega tudo na base de dados. Se eu voltar agora para o Mongo, ó, vamos voltar a olhar na base de dados, né? Aqui no Mongo, vamos lá, aqui, vou lá atualizar, observe vocês, ele criou o meu banco aqui, né? Então, ao criar o meu banco, ele automaticamente faz a geração de todos os documentos que eu preciso, popula aqui cada documento com o dado que tem lá no arquivo JSON, está tudo carregado, né? E especificamente no caso dos usuários, ele está conservando essa senha, que é uma senha padrão, ó, que eu deixei para todos eles. Então, com isso, eu consigo conectar nessa base de dados e fazer operações mesmo para aquelas funções que precisam de autenticação e autorização. Então, daqui a pouco eu vou fazer um exemplo aqui da geração de pedidos. Nós temos hoje na base 6 pedidos realizados, ó, mas na sequência eu também vou cadastrar um produto, né? E vou gerar aqui, então, um produto e um pedido, pelo menos, para a gente ver esse processo funcionando. Para finalizar, aqui, no nosso servidor de APIs, eu quero mostrar para vocês aqui o seguinte. Nós temos, dentro de todo o processo, uma adição em relação à última versão, que é essa pasta chamada Fotos, que veio parar junto com o servidor de APIs. Sempre quando você cria um modelo de dados, para os arquivos blob, né, aqueles de maior tamanho, que são imagens, vídeos e tudo mais, sempre haverá necessidade de uma pasta adicional, dentro do servidor, por exemplo, para armazenar esses arquivos de formato longo. A gente normalmente não grava na base de dados. E aí, eu optei por deixar justamente com o servidor de APIs esses arquivos que são os arquivos de imagem do nosso aplicativo. E quando eu vou cadastrar um produto, eu tenho que mandar aqui, por exemplo, no caso de aperitivo, eu tenho que mandar. Se eu tiver tirado uma foto nova para cadastrar um produto, eu vou ter que enviar essa foto para este servidor, onde está sendo armazenado todas as informações relativas ao cadastro novo que eu estou fazendo, do produto novo. E aí, para fazer o cadastro de produtos novos e fazer o upload, que vai acontecer exatamente nessa pasta,
eu configurei aqui no aplicativo, né, essa aplicação Node.js, eu adicionei para nós fazermos a carga de dados um recurso para ajudar no processo de upload, que é o chamado Multer. Tá? Então, aqui eu criei, primeiro, toda a parte de estrutura de armazenamento, indiquei em qual pasta ele tem que fazer um upload aqui, ó, nesse caso, na pasta fotos, né, Public Fotos, e configurei aqui para ele receber um post com a URL upload, né, vem um arquivo único e ele processa e armazena naquela pasta. Então, este recurso que o Multer oferece é um recurso adicional que dá apoio para o processo de cadastro de produto e, naturalmente, do upload de fotos, tá ok? E aí, para quem tiver mais interesse em conhecer um pouco mais o Multer, esta é a URL dele, ó, npmjs.com, né, package Multer, e aqui fala sobre ele, né, que ele é um middleware para ajudar justamente nessa parte de manipulação de dados no formato multiparte e tudo mais, e todo o processo de instalação, de utilização dele para fazer o upload, partes daquele código que eu mostrei para vocês, ó, já está aqui. Então, vocês vão ter um referencial de como é possível, né, fazer, então, a utilização dessa ferramenta, tá bom? Bom, dito isso, eu já mandei executar, então, o meu projeto MyFood, ele já está aparecendo aqui, ó, é esse que a gente está visualizando agora, né, que é justamente a versão que eu baixei do servidor, ele já está rodando. E aí a gente já pode agora focar um pouco do nosso momento agora para olhar justamente como ficou esse projeto MyFood, né, na sua versão final, que eu diria que é a versão final do bimestre. Ele tem muito para melhorar ainda, mas ele já está aí como um exemplo bem bacana para vocês utilizarem nos trabalhos de vocês e, consequentemente, aí na vida, no que vocês forem utilizar pela frente. Então, aqui, primeiro, nós temos a home. Essa home sempre vem com o prato do dia, né, que o usuário pode escolher aí o que ele quer para poder acrescentar no carrinho. Vai ter aqui, depois da home, vai ter o cardápio, onde tem mais produtos aí, que são os adicionais, né? Isso aqui está vindo todo daquela base de dados de Mongo, e essas imagens lá do servidor também, daquela pasta de imagens que a gente viu, né? E aí, o usuário vai poder selecionar, tudo que ele selecionar vai vir para o carrinho. Nesse momento, o carrinho está vazio. E como o cliente não está logado, ele está dizendo que é cliente não cadastrado, porque não é um cliente cadastrado, né? Para se cadastrar na plataforma, vai ter aqui um menu que é o menu de login, né? Essa opção aqui é a opção de login. A gente já vai ver sobre ela. E, por fim, a opção aqui sobre que fala do MyFood, né? O MyFood é um app de exemplo desenvolvido na disciplina de Web Avançado 2021. Quando eu clico para o login, eu posso, aqui eu comentei com vocês, aqueles usuários que estão lá cadastrados no MongoDB. Então, eu tenho dois exemplos, que é o bruno@gmail.com e o michel@gmail.com. A senha que está encriptografada no banco é essa aqui, senha 123. Então, para quem for testar aí, pode usar essa senha que vai bater com o que está no banco. Se você digitar algo diferente, já tem validações aqui que não vai deixar você autenticar. Então, por exemplo, mesmo que eu digite um e-mail adequado, se eu colocar um e-mail errado aqui, vou pegar aqui FFFF e mandei logar. Ele já vai dizer que é inválido. Mas se eu colocar aqui o e-mail do Bruno, então vamos lá, Bruno, e eu errar a senha também, digitar uma senha errada, ele também vai verificar que o usuário é inválido. Então você vai precisar aí sempre digitar o usuário e senha corretamente, tá ok? O que mais? A gente tem coisas adicionais a serem feitas, então tem opções de menu que depende da autenticação, então você primeiro precisa autenticar para depois você ter autorização para visualizar alguns menus adicionais que não estão aparecendo. Então, esses menus, vamos considerar o caso do Michel, por exemplo. O Michel, ele está cadastrado na base apenas como cliente. Logo, como cliente, se ele logar, vamos logar com ele, vai aparecer que ele está logado e vai aparecer aqui para ele os menus adicionais, ó, tanto a home e tudo mais. Quando ele vier no carrinho, já sabe que é ele que está aqui, porque ele está logado. E aí eu coloquei aqui um menu adicional, onde eu vou depois fazer o histórico dos pedidos dele. Quando você clica aqui, ainda não está implementado, né? Porque eu falta só trazer o histórico de pedidos, mas isso eu farei posteriormente.
Quando eu clicar aqui no usuário, eu vou trazer aqui mais uma opção que falta implementar também, que é ele alterar a senha, fazer o que ele quiser aqui para o perfil. Se eu sair, se eu desconectar agora do Michel, eu volto então para a minha página do carrinho, mas eu posso autenticar com o Bruno. O Bruno já é um usuário administrador. Quando eu faço o login com ele, eu tenho a opção de fazer compra com ele também, mas ele tem aqui a opção de acesso aos cadastros que a gente tem no sistema. Então, quando eu clico em cadastros, eu tenho aqui vários cadastros que já todos estão funcionando, né? É a parte de produtos, a parte de usuários também já está funcionando. E aí, o único que eu não fiz ainda também é o relatório de pedidos, né? Depois que você realiza o pedido, como é que fica esse pedido aqui. Mas os demais estão todos já cadastrando, excluindo, fazendo todo o processo de CRUD. O mais complexo desse processo aqui fora, o transacional, né? Aquele que gera uma transação comercial para a gente, é justamente o que faz o processo de cadastro do produto. Então, quando você vem aqui em produtos, né, você tem toda a listagem dos que já existem na base de dados, você pode editar, excluir e assim por diante, como você pode incluir um novo. Quando eu clico em incluir, eu vou acrescentar um produto novo. Então, vou colocar aqui um produto AA, estou colocando, ó, ele está sem foto. Se eu clicar em cima da foto ou no botão aqui, ele abre para mim a opção de selecionar uma foto. E aí, eu estou usando um único servidor, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, essa foto aqui da bebida 4, por exemplo, esse café, né? Selecionei, ele já carrega para mim aqui. A hora que eu terminar esse cadastro e fizer o envio desse formulário para o servidor, ele vai enviar esta foto para aquela pasta de imagens, ele vai gerar uma extensão, um prefixo inicial para essa foto, para não conflitar com as que já existem lá, né? E vai deixar vinculado com esse produto que eu estou cadastrando. Então, aqui, eu posso escolher a categoria, vou deixar cafés aqui, preço, eu posso colocar o preço que eu quiser, vou colocar aqui um para cada, aqui, ó, 001, aqui, é vegetariano? Não, e eu já posso salvar. Então, veja, o produto é o mais complexo, considerando que ele envolve esse upload, né, que eu mostrei para vocês. Quando eu dou salvar aqui, ele salva esse produto para mim com o AA, eu já posso editar ou excluir. Então, se eu quiser editar aqui, ó, pode ver que ele já sabe que esta foto é um referencial para ele, né? E aí ele já fez o upload dessa foto lá no servidor. Eu posso alterar, posso fazer as modificações que eu quiser. Aqui, então, vou pôr AABB aqui, AABB. Vou trocar essa foto da xícara por dessa bebida aqui, que é o chopp. Vou selecionar aqui, não, desculpa, vou pegar aqui, deixar a bebida 2 e vou mudar aqui de cafés para bebidas, né? Aqui onde está 1, vou colocar 2, 101, aqui vou colocar 2, vou aumentar aqui também um pouquinho, disponibilidade, aumentei, e vou dizer que é vegetariano só para alterar aqui. Salvei, então eu fiz uma edição no meu produto, ó. Pode ver que ele já alterou aqui, se eu voltar em editar, ele já fez aqui as modificações que precisa lá na base de dados. E se eu for olhar na base de dados agora, vamos ver lá, ele tinha cadastrado o meu banco. Veja que eu tinha 35 produtos. Ele não apresenta o 36 ainda, que é aquele que eu incluí, mas se eu der aqui um atualizar, ó, ele vai trazer para 36, e aí vai estar aqui. O último produto cadastrado, na segunda aba, né, é o de código 36. Veja que ele já criou um adicional aqui, ó, um código adicional para o nome da foto, que ele fez o upload, e já fez as alterações aqui na base de dados, ok? Agora, eu vou fazer a exclusão lá, depois volto aqui, ele vai ter excluídos aqui também. Então, se eu, ao invés agora de editar, eu vier aqui para produtos e fizer aqui a exclusão, ele pergunta primeiro se eu tenho certeza que quero excluir, né? Está tudo bloqueado. Eu digo que sim, ele exclui e volta para a lista de produtos. Se eu for na base MongoDB e atualizar, volta para 35, né? Eu perco aquele produto que eu acabei de cadastrar. Então, todo o processo já funcionando. Uma parte interessante para mostrar para vocês é que dentro da pasta MyFood, servidor de APIs,
ele criou lá na pasta public fotos, os arquivos de fotos adicionais que ele fez. Ó. Pode ver que ele gerou aqui este com um código diferente, esse com código diferente, para não conflitar com os que já existiam. Tá? É óbvio que o processo de exclusão desses arquivos adicionais, aí terá que ser feita uma regra, para sempre quando você excluir um produto no sistema, na base de dados Mongo, você de repente rodar um outro processo que vem aqui, verifica no disco e faz a exclusão. Esse processo ainda não está feito, mas para quem for utilizar, aí talvez tenha que pensar nesse tipo de possibilidade, tá bom? Então, esse é o funcionamento. Agora, considerando que eu já fiz todo esse processo de cadastro e tal, todos os demais aqui depois podem ser testados, eu posso fazer um logout, sair desse usuário e voltar, então, aqui para a página inicial. Então, a partir de agora, eu não tenho mais acesso, os mesmos acessos que eu tinha naqueles recursos, né? Então, eu preciso, a partir desse momento, de autenticar para poder ter aqui os acessos aos menus, né, que estão ali incluídos. Agora, eu posso fazer compra, então eu vou fazer um pedido. Então eu venho aqui, pego o prato do dia. Eu não mostrei, mas lá dentro foi feita uma opção que você seleciona qual prato que você quer do dia. Então se você tiver como administrador, você pode trocar aqui. Aqui ele está com acompanhamentos. Se eu voltar a entrar com o Bruno aqui, né? Vamos lá em cadastros, ó. Na home, o prato do dia está acompanhamentos. Eu posso trocar por frios, por exemplo, ó. Esse aqui. Mandei selecionar. Produto alterado, quando eu volto para a home, agora frios é o prato da home. Né? Se eu desconectar do meu usuário, agora eu tenho o quê? Agora eu tenho o prato do dia. Estou desconectado, logo o carrinho não está preenchido para ninguém. Se eu adicionar aqui 5 pratos do dia de adicionar, ele já diz para mim que foi adicionado ao carrinho. Eu venho aqui, ele sabe que o usuário não está cadastrado, mas ele sabe que esse frios foi acrescentado 5, a quantidade de 5 para este usuário anônimo, por enquanto. Já calculou total e valor total, subtotal e valor total, mas eu posso ainda vir em cardápios e escolher outros produtos. Vou adicionar 2 desse, 3 desse, mais alguns desse, ele vai adicionando no carrinho, ó, tá vendo? Posso vir aqui adicionar mais alguns desses. Lá, tenho 18 itens no carrinho. Quando eu volto para o carrinho, ele adicionou todos os demais aqui, já tem o total, já tem a quantidade e o total geral, né? O subtotal e o total geral. Se eu começar a manipular esse carrinho, digamos que eu fosse pegando aqui frios, desisti do frios, eu não tenho como remover ele desta forma. Eu posso ir tirando itens aqui, ó. Quando eu chego com 1 e eu clicar aqui der 0, ele remove isso do carrinho para mim, ó. Cliquei. Ele removeu do carrinho, recalculou todo o valor. E eu posso fazer isso com qualquer item que eu não queira mais. Aí ele vai recalculando para mim. Agora, digamos que esta é a compra que eu quero finalizar, mas o usuário não está cadastrado. Quando eu clicar confirmar pedido, para que cliente que ele vai gerar isso aqui? Para um usuário não cadastrado? Então ele vai, o processo de autorização vai interceptar esse confirmar pedido, cliquei, interceptou, viu que o usuário não está autenticado, e aí ele pede para autenticar, eu vou usar esse usuário mesmo aqui, vou logar com esse usuário, cliquei, ele volta com o Bruno Vespa para o carrinho, e aí eu posso clicar aqui novamente, confirmar pedido, confirmei, aí sim o pedido foi realizado com sucesso. Se eu for olhar lá na base MongoDB agora nos pedidos, veja que agora olhando aqui, eu tenho 7, né? Deixa eu dar um refresh aqui, mas o 7 já é o final. Esse aqui é justamente esse pedido que eu acabei de realizar, que tem 3 itens, ó. Tá vendo aqui? Tem aqui os objetos, né, do que for escolhido, a quantidade está aqui também, ó, o total. Tem aqui o ID do cliente que foi criado, né? Então ele já gerou. Vamos gerar mais um pedido lá. Aqui eu estou com o 7 para a gente ver. Então voltei para a minha tela, home, agora eu vou adicionar aqui 4 frios, vou vir em cardápio, adicionar aqui algumas panquecas, adicionar aqui omelete misto 1. Voltei para o carrinho, eu tenho, ó, 4 itens com quantidades distintas para o Bruno Vespa.
292 o total, vou confirmar. Como ele já está autenticado, agora não vai interceptar. Cliquei, pedido realizado com sucesso, voltei, estava com 7, dei um refresh, foi para 8, no 8 está aqui. 4 itens no carrinho, cada item tem a sua quantidade aqui disponível e o valor total calculado aqui para o Bruno Vespa. Então, eu cheguei num ponto que agora eu já tenho, então, o sistema realizando praticamente todo o processo transacional e consumindo estes recursos, né, que são os recursos de cadastro e de transação, que é muito importante dentro de um sistema, né? Como é que ele vai interceptar algumas coisas. Isso é só um sistema de exemplo, mas já vai ter aí uma visão bem ampla para vocês poderem pensar em como funciona esse processo de desenvolvimento. A última coisa que eu quero mostrar aqui do sistema é a parte de códigos, né? Como é que ficou aqui. Então, aqui nós já estamos no projeto Angular, né? O Assets tirou as fotos daqui, não está mais aqui, só estão algumas coisas específicas da aplicação front-end. E aqui surgiu, então, a pasta Auth, de Authentication, que tem o login, o registro e tudo mais. Basicamente, a parte talvez mais interessante foi a parte de serviços, né, que agora a parte de autenticação tem esse serviço de autenticação, onde eu controlo quem é o usuário logado, o servidor de autenticação dele, e aí verifico outras propriedades, né, de autenticação. Então, isso aqui é a base de tudo aquilo que vocês viram acontecendo lá naquele exemplo. E o último ponto interessante aqui, eu incluí esse Generic CRUD Service aqui, considerando que estamos trabalhando com TypeScript, né? O TypeScript tem essa grande vantagem de ser uma linguagem fortemente tipada, diferentemente do JavaScript. Então, o TypeScript oferece para a gente a opção de trabalhar com generics, por exemplo. Então, eu usei generics aqui, ó, para poder gerar esse Generic CRUD Service. Então, ao fazer isso, eu criei um Generic CRUD, assim como a gente utiliza em Java, em C# e tudo mais, para ele fazer as operações básicas de CRUD, né, incluindo listar, buscar por código, atualizar e excluir. Então, o CRUD está sendo realizado aqui. Na maioria dos itens que eu criei depois de cadastro, vamos pegar cliente, por exemplo. Em cliente, eu não preciso criar nenhum método de CRUD para cliente, porque para cliente eu só criei client servers, né, o cliente service, e fiz um processo de herança do generic CRUD, passando qual é o tipo que eu vou realizar, e qual é a URL, né, onde que vai fazer essa comunicação com a API. Então, a partir deste momento, eu já tenho aqui o quê? Eu já tenho, então, tudo pré-definido, com poucas linhas aqui, ó, para cadastrar cliente. A mesma coisa eu tenho aqui, ó, prato. Prato ainda até tem algumas coisas a mais, mas produto. Produto também, vamos pegar aqui status. O status é a mesma coisa, extend de generic para fazer o processo de CRUD. Não preciso de todos aqueles processos, né, que a gente tinha, categoria e assim por diante. Então, considerando que estamos trabalhando com TypeScript, faço uma forte recomendação para vocês de que deem uma boa olhada nesse exemplo, para vocês pensarem como fazer aí no projeto de vocês, de uma forma um pouco mais genérica, né, o processo de cadastro dentro da aplicação Angular, ok? E no demais, o projeto está à disposição de vocês no GitLab. Acho que será um projetinho de exemplo bom para vocês pensarem em outros projetos de vocês aí pela frente. E no demais, pessoal, eu só tenho a agradecer para vocês pela companhia nesse período, né, que a gente teve aí de aulas desse semestre. Foi um modelo todo online em função da pandemia. Acho que a pandemia ela foi difícil, né? Ela criou situações muito difíceis para todos nós, mas eu acho que a gente conseguiu aí mais uma vez superar mais esse semestre com esse período de aprendizado. Espero encontrá-los aí em disciplinas posteriores, né? De repente já no processo presencial, mas enquanto estamos com esta condição, a gente vai então tentando fazer o melhor da gente desta forma, né, que a gente tem disponível hoje. Quero agradecer a companhia de vocês mais uma vez, desejar muito sucesso na vida profissional de vocês daqui para frente. Quem tiver interesse, se cadastre lá no meu canal no YouTube, siga no GitLab e tal, que sempre a gente vai ter novidades para poder
disponibilizar para vocês. E aí, a gente se encontra já na sequência aí com a nossa última atividade no bimestre para poder finalizar esta disciplina, né? Muito obrigado a todos vocês. A gente se fala na próxima quarta-feira com a apresentação final dos projetos. Até mais.